Então, continuando aqui, estudantes, foi me solicitada a correção de uns exercícios que ainda estão na matéria posterior. Então, para poder fazer essa correção, eu vou introduzir aqui qual é a matéria que vem após essa aí de processos de eletrização, tá? Então, a matéria que vem depois fala sobre força elétrica e campo elétrico. Então, o que nós estudamos até agora? As cargas elétricas. E quando a gente estudou carga elétrica, a gente falou sobre atração e repulsão. Essa atração e repulsão só é possível porque existe uma força entre as cargas, que pode ser uma força atrativa ou uma força repulsiva, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, nesse terceiro caso aqui, vocês podem observar que a, a, a as duas cargas aqui, ó, elas estão se atraindo. Essa atração, ela acontece sem a necessidade de um contato, tá? Ela acontece por uma aproximação, que é o que a gente chama de força de campo, quando só o fato de você colocar uma coisa perto da outra, ou elas vão naturalmente se encostar, ou elas vão naturalmente se afastar. A gente observa isso facilmente quando a gente usa algum ímã, né, algum material magnético, que a gente só de aproximar ou gruda ou a gente não consegue fazer grudar com facilidade. As cargas elétricas, próton e elétron, elas funcionam da mesma forma, tá? Então você tem a capacidade de atrair ou, no caso aqui, ó, né, você tem a capacidade de se distanciar, que é o que a gente fala também de repelir, tá? Então você tem essas duas situações. Quando que vai acontecer a repulsão? Quando os sinais da carga forem iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo. Quando vai haver a atração? Quando forem cargas de sinais opostos, positivo com negativo, tá? Essa atração acontece através de uma força. E essa força, ela precisa de três valores, tá? Três grandezas, que na verdade são 4 valores, tá? Então você precisa conhecer 3 grandezas. Quais são as grandezas que você precisa conhecer? Você precisa saber a distância entre essas cargas, pois quanto maior a distância, menor vai ser a força de atração. Então, por exemplo, quando você pega um ímã, você só consegue fazer eles grudarem se tiver numa determinada distância. Se você aumenta muito essa distância, eles não grudam, tá? Então, você precisa saber a distância entre as duas cargas, o valor das cargas, porque quanto maior for o valor das cargas, maior vai ser a capacidade de fazer força uma sobre a outra, tá? E você precisa saber também uma constante aqui, ó, vou até colocar aqui já no slide direto, que se chama constante dielétrica, tá? O que essa constante nos fala? Ela nos fala aonde essas cargas estão, pois as cargas, elas não se comportam da mesma forma quando você muda o lugar onde elas estão. Então aqui mesmo na nossa tabela, ó, tem uma tabelinha aqui, ó, tem vários valores possíveis para essa constante, ó. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, no vácuo, a constante ela vai ser diferente quando você estiver colocando essas cargas, por exemplo, na água, tá? Porque vamos pensar em nós. Onde nós nos movimentamos com mais facilidade? No ar ou na água? No ar. Então, as cargas também vão ter essa certa facilidade de movimentação quando elas estiverem no ar, em comparação quando elas estiverem na água, tá? Então, aí entra essa constante que é representada por uma letra K, ok? Então, a força é calculada através dessa constante vezes o valor das duas cargas dividido pela distância entre essas cargas elevada ao quadrado. Ó. Aqui está a fórmula, beleza? Nós vamos fazer um exemplo depois para saber como usa essa fórmula, tá? Eu não falei para vocês que tem que ter uma certa distância para poder existir essa força? Então, como que funciona? Olha, você tem aqui duas cargas com sinais contrários, certo? Essa carga, ela, por exemplo, ela tem uma certa Por que o exponencial não está funcionando, gente? Mas o que é isso? Isso é muito chato, viu?
Tem hora. Não quer funcionar de jeito nenhum. Aqui. Pronto. Deu certo. Então, aqui, ó. Você tem uma região, né, onde essa carga positiva, ela consegue atrair as cargas negativas e repelir as cargas que também serão positivas. Então, você só consegue esse resultado, né, de atrair ou repelir se essas cargas positivas e negativas estiverem dentro dessa região. Tá? Se elas estiverem dentro dessa região, você consegue fazer uma força ou de repulsão, então você vai conseguir fazer ela se atrair, se ela for de sinal oposto, ou você vai conseguir fazer ela se distanciar, se ela for de sinal igual. Essa região, que eu contornei aqui de vermelho, se chama, essa região tem nome. Como que essa região se chama? Ela se chama campo elétrico, tá? Então vamos diferenciar aqui duas coisas. A região se chama campo elétrico, tá? Agora, essa linha azul que eu fiz aqui, que está indicando o movimento da carga, ou essa linha vermelha que eu fiz aqui, que está indicando a repulsão de uma carga, essas linhas se chamam linhas de força. Então, você tem uma coisa que se chama região, que é o campo elétrico, e você tem uma coisa que se chama força, são coisas diferentes, tá? Qual é um exemplo bem comum para você entender essa diferença de uma coisa para outra? Algo que a gente usa no dia a dia, que é o campo gravitacional, tá? Então, aqui, ó, você tem na Terra, esse exemplo aqui, ó, né? Você tem aqui, ó, o campo gravitacional da Terra, ó, essa região aqui da Terra, é o campo gravitacional, certo? Agora, essas linhas verdes que estão desenhadas aqui dentro desse campo é a gravidade, é a força que a Terra vai fazer sobre nós para nos deixar preso aqui nela. Então, a carga elétrica funciona da mesma forma, tá? Ela tem uma região que se chama campo elétrico e tem as linhas de força que se chamam força elétrica, tá? A forma de calcular a força e o campo elétrico são diferentes, mas uma depende da outra, tá? Então, como que eu calculo a força elétrica? Usando a fórmula que eu acabei de citar no slide anterior. Eu preciso dessa constante para saber aonde as duas cargas aqui estão, se elas estão no ar, no vácuo, no metal. Então, eu preciso saber essa constante, o valor das duas cargas que estão no material dessa constante e a distância entre as cargas, só que essa distância tem que ser elevada ao quadrado, tá? Beleza até aí? Como que eu calculo o campo elétrico? Eu pego o valor dessa força, né? E divido pelo valor da carga que está sofrendo a força. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor o seguinte, eu quero calcular o campo elétrico dessa carga aqui, ó, positiva, tá? Eu só vou conseguir calcular o campo elétrico dessa carga positiva usando essa fórmula aqui, ó, se eu colocar uma carga bem pequena próxima a ela. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o campo elétrico usando o valor da força que existe entre as duas e dividir pelo valor da carga que está sofrendo o campo elétrico, né? A interseção dessa força. Então, vou dividir pelo valor da carga que sofre o campo elétrico e não o valor da carga que faz o campo elétrico que eu quero calcular, tá? Então, agora eu vou resolver aí um exemplo que foi me pedido, né? Um dos exercícios que foi me pedido para correção, para vocês entenderem aí a aplicação dessa